liberar algumas coisas aqui no final que o Senhor ministrou o coração dela dentro do mesmo tema. E nós vamos falar sobre o que é ser ungido. Acho que é um tema que eu nunca preguei. Nunca tinha falado a respeito de ser ungido, unção. Porque unção é um negócio muito interessante, é algo muito específico. E às vezes a gente não entende o que é unção, né? O que é unção? Unção diz que é o erro de concordância, né? Que o certo seria um é e dois são, né? Aí fica unção, né? Piada, aprendi com o Vitor essa piada. É ruim a piada, eu vi na internet há algum tempo atrás. É ruim, a piada é ruim, é péssima. Mas eu contei, né? Pelo menos alguém vai, eu tenho certeza que alguns aqui vão replicar essa, né? Absoluta certeza. Mesmo a piada ruim, alguém passa pra frente. Eu acabei de fazer isso, né? Então, a gente não entende bem o que é unção, e unção é algo muito poderoso, muito... Eu poderia dizer que unção é indispensável para o cumprimento do propósito. Unção é indispensável para que você se mova na centralidade daquilo que Deus quer que você se mova, de como Deus quer que você se mova. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Para quem não tem Bíblia, pode usar o seu smartphone, pode usar aí a sua Bíblia eletrônica. Eu vou tentar ser bem enxuto o que eu quero transmitir, para que a Elaine possa depois liberar o que Deus ministrou no coração dela a respeito de unção. Hoje pela manhã, enquanto eu pregava, o Senhor foi liberando algumas coisas para ela e ela anotou tudo. Está muito poderoso, então eu falei para ela, queria que ela pregasse. Ela falou, não, também não dá uma pregação, né? Calma. E aí ela vai liberar aqui para nós daqui a pouco. Amém? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Acharam? Pode pôr no telão para nós, Danda. Tem pessoas que não têm Bíblia aqui, acompanha pelo telão. Diz assim, ó: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias realmente o Senhor falava. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Repita isso comigo: o Senhor não falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava dormindo ou deitado no seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Repita comigo: no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: eis-me aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não te chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo, o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, eu não o chamei, volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Repita comigo: o menino. E ele lhe disse: vá, deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Até aí, preste atenção aqui em mim. Quem era Eli?
ele era um sacerdote do Senhor. Ele era um sacerdote do Senhor. E o que um sacerdote era e o que um sacerdote fazia? O sacerdote, ele tinha a incumbência de ouvir Deus e trazer a palavra de Deus para o povo, assim como ele tinha a incumbência de pegar as causas do povo e levar até Deus. E Eli era um sacerdote por direito. Por que por direito, pastor? Porque para ser sacerdote tinha que ser da família de Arão. Arão era irmão de Moisés. Arão. E todos descendentes de Arão eram sacerdote, tipo, já nascido. Entenderam? Era hereditário. Então, Eli era descendente de Arão. Então, automaticamente, ele era sacerdote, assim como seus dois filhos, Ofni e Finéias. Quem não está grávida, não tem nome para pôr nos meninos, eis aí, ótimo, excelente nome. Ofni e Finéias. Então aí ele tinha esses dois filhos e eles também eram sacerdotes, assim como o pai. Era uma questão geracional. Então entenda uma coisa, ele estava no lugar certo, sim ou não? Fazendo a coisa certa, ou seja, a função certa. Não da maneira correta, mas a função era certa. Quem está me entendendo? Os filhos dele, a mesma coisa. Ele não estava ali em ilegalidade. Ele não estava ali fora do propósito do mandamento de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele estava ali de cumprir aquilo que era a função de um sacerdote. Só que aí me chama a atenção o primeiro versículo que eu pedi para você repetir. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara. E as visões não eram frequentes. O que o escritor aqui de 1 Samuel estava tentando retratar? Cara, apesar do formato estar certo, apesar da estrutura estar correta, do sacerdote legítimo ser o sacerdote, dos filhos legítimos desse sacerdote também serem sacerdotes, Deus não estava conseguindo se manifestar ali naquele lugar. Por quê? Justamente porque a família de Eli e os filhos dele se tornaram desprezíveis diante de Deus. Cara, vamos tentar entender. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar Jesus para morrer por todas as pessoas do mundo, para tirar o pecado de todas elas, incluindo eu, você, os nossos filhos e netos e os nossos antepassados. Entenderam? Só que Deus olha para uma família e fala: cara, esses caras se tornaram desprezíveis para mim. É forte, né? É pesado. E aí a gente começa a ver o que Ofni e Finéias fizeram. Primeiro, toda a porção, como que era feito lá a estrutura do tabernáculo. Estou te explicando tudo para você entender. Primeiro, ele morava lá, você percebeu? Que ele dormia dentro da estrutura do tabernáculo. Era aquele mesmo tabernáculo de Moisés no deserto, feito de tecido, couro e tal. Era aquele mesmo tabernáculo. E ele morava lá como sumo sacerdote. E os filhos moravam lá também. Estavam ali, sempre. Ele dormia lá dentro do santuário. E aí, a Bíblia diz que quando um israelita vinha, isso era lei, preste atenção, só estou construindo algo para você entender, tá bom? A lei dizia que quando eu tivesse que oferecer qualquer coisa para o Senhor, que fosse uma oferta de adoração, que fosse um culto, que fosse um pedido de perdão, que fosse qualquer tipo de coisa que eu fosse fazer no tabernáculo, ali no templo, eu tinha que levar uma oferta. E essa oferta normalmente era ou um animal ou oferta de cereais. E de todas essas ofertas, o sacerdote tinha uma porção. Eles tinham o direito de pegar uma parte, por Deus determinou. Entenderam? Uma parte era do sacerdote, para ele viver, para se alimentar sua família. Deus deu essa determinação. Só que Deus colocou algumas exigências. Deus falou assim: você não vai pegar carne crua, explicando para os sacerdotes, e você não vai pegar carne sem antes queimar a gordura no altar. Só que a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles vinham com um grande garfo, com 3 dentes,
bem aquele que representa Satanás mesmo, sabe? Aquele, né? Eles vinham com um grande garfo de 3 dentes e eles enfiavam na oferta e puxavam, e tudo que trazia no garfo eles pegavam para eles. E a Bíblia diz que o sacerdote tinha uma porção correta, era específico a parte que era do sacerdote e quando ele deveria tirar, depois de queimada a gordura e a carne não estava mais crua. E aí eles vinham quando a carne estava crua, e aí o povo israelita muitas vezes dizia: não pode pegar agora. E eles diziam: ou vocês dão agora, ou vocês não vão apresentar a oferta de vocês aqui. Agora vê uma coisa, para quem que o povo estava levando aquela oferta? Para o sacerdote ou para Deus? Para Deus. Então eles consumiam de forma iníqua, de forma fraudulenta. Eles roubavam aquilo que pertencia a Deus para usar em benefício próprio. Para mim não é muito diferente, infelizmente, de muitos líderes nos nossos dias que usurpam daquilo que as pessoas ofertam para o Senhor e usam em seu próprio benefício, além da porção que o Senhor determinou. Roubam, saqueiam, desviam, são fraudulentos. Mas não é isso que eu vou falar, porque eu sei que às vezes tem um ou outro líder aqui como pastor, mas muito pouco. Não é nesse aspecto que eu quero falar. E aí a outra coisa que eles faziam, esses 2 meninos, homens, eram meninos, porque menino não era sacerdote, só a partir do momento que ele era homem. Esses 2 filhos, eles começaram a ter relacionamento sexual com mulheres dentro do tabernáculo. E aí a gente fica pensando: como pode, pastor? Que coisa absurda. Primeiro roubar as coisas de Deus e depois começar a se prostituir, ter relacionamento sexual ilícito dentro do tabernáculo. Que coisa mais profana, que coisa mais antiética, que coisa mais, ainda mais sendo um sacerdote. Sim ou não? Aí eu quero começar a falar conosco agora, e tem a ver com unção. A Bíblia diz que nós fomos feitos, constituídos, reino e sacerdotes para o nosso Deus. Então entenda uma coisa: naquele tempo o sacerdote era quem vinha da linhagem de Eli, de Arão. Hoje sacerdote sou eu, você e todos nós na presença de Deus. Ele te constituiu quando te recebeu como filho, sacerdote dele aqui na terra. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como sacerdote escolhido do Senhor para ser um ministro dele, para poder liberar sobre a vida das pessoas coisas que fluem de você pela unção que ele quer pôr sobre a tua vida, o que você tem feito com o seu sacerdócio? Como você lida com tudo aquilo que ele entrega na sua mão? Como você lida com tudo aquilo que ele te capacita a fazer? Como você lida no teu trabalho? Você mente? Você passa as pessoas para trás? Como você lida com o teu namoro? E no teu casamento, como é o ambiente de santidade? Como você lida com a pornografia? Como você lida com os vídeos ilícitos que você vê no Facebook? Como você lida com os filmes e com as séries que tem aqueles monte de cenas promíscuas e você fica assistindo? Que diferença temos nós dos filhos de Eli? Que diferença temos nós, sacerdotes do Senhor, escolhidos para essa geração, desses meninos que faziam essas porcarias na presença de Deus? Aí você fala assim: pastor, eu não faço na presença de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus falou assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E melhor, eu não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Agora eu resolvi habitar dentro de vocês, porque eu sou o Deus convosco, eu sou o Deus dentro de vocês. Então vocês nunca estarão sozinhos, porque eu nunca deixarei vocês e nunca abandonarei vocês. Então tudo que você faz, Jesus está com você. E a criança concorda. Tudo que vocês fazem, Jesus está com vocês. Tudo que eu faço, Jesus está comigo. Cada clique inadequado, Ele está dentro de você e ao seu lado, te vendo e te assistindo. Não dá para fugir da sua presença. Salmo 139, para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu irei para fugir do teu espírito? Se eu subir no mais alto, na mais alta montanha, o Senhor estará lá. E se eu cavar uma cova, um buraco e me enfiar lá, ainda
Ele sempre está conosco. Agora deixa eu te explicar. Você sabe por que a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes? Porque havia pecado. Havia pecado dentro do tabernáculo. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então todos nós que nos entregamos a Jesus, que nos rendemos a Ele, queremos ser ovelhas deles, nós temos a capacidade de ouvir a voz dele. E por que nós não ouvimos? Pastor, por que eu tenho tanta dificuldade de receber uma resposta de Deus? Pastor, por que minha vida não vai? Por que as coisas são travadas para mim? Por que eu não avanço? Por que... Cara, porque às vezes a palavra de Deus está sendo rara e a visão não está sendo frequente, porque ainda existem coisas para colocar em ordem. Então deixa eu te explicar uma coisa, para que você entenda de uma forma muito clara. O problema não é o ambiente que você está inserido. Samuel morava no mesmo tabernáculo que Eli. Porque tem gente que começa a dar desculpa no ambiente. Porque se não fosse aquele trabalho, porque você não conhece a minha casa, pastor. Porque você não sabe que minha esposa é. Pastor, se eu conhecesse a minha mãe, você ia ver que não é fácil de manter a santidade perto da minha mãe. Porque, pastor, se você conhecesse. Se você conhecesse o tabernáculo de Eli, tinha um menino que morava lá dentro. Eu pedi para você repetir: menino. Deixa eu te explicar a concepção de menino. Menos de 12 anos. Sabe com quantos anos ele foi para o tabernáculo? Porque a mãe dele fez um voto com Deus? Por volta de 2 anos e meio, 3 anos. Ele foi crescer com ele. Agora fala uma coisa: você acha que Samuel nunca viu aqueles dois babacas fazendo porcaria na entrada do tabernáculo? Você acha que Samuel nunca presenciou isso? Morando lá? Deixa eu te explicar. O tabernáculo era minúsculo perto desse salão aqui. Minúsculo. O tabernáculo era pequenininho. Você acha que Samuel nunca presenciou isso, nunca viveu isso, nunca viu isso? Só, cara, que existe um diferencial em quem quer ter a unção. A Bíblia diz que Samuel dormia no lugar santo, perto da arca, perto da presença. A arca de Deus, aquela caixa de madeira coberta de ouro com tampa, que tinha os querubins, aquilo lá representava e era a manifestação física da presença de Deus na terra. Sabe onde Samuel decidiu morar? Sabe onde Samuel decidiu dormir? Perto da presença. Pegou? Então não interessa o ambiente que você está inserido, não interessa o quanto corrupto é. Quanto mais perto da presença você estiver, mais a capacidade de você ouvir Deus você terá, e mais poder Deus vai poder derramar sobre você, e mais unção Ele pode te dar. Que nível de unção Deus pode dar para Samuel? Cara, uma unçãozinha básica, uma unção que finaliza o tempo dos juízes. Estou falando de uma nação, eu não estou falando de uma cidade, de uma igreja, estou falando de uma nação. Ele finaliza um sistema de governo chamado juízes na Bíblia, ele inicia um sistema de governo chamado monarquia, reinado, ele unge Saul como rei, ele desunge Saul, ele não desunge, ele desabilita o governo de Saul e ele unge Davi. Só esse nível de autoridade ele tinha. Por quê? O que tinha sobre ele que dava legitimidade, mesmo tendo crescido num ambiente tão promíscuo, que habilitava ele para governar aquela nação nesse nível? Ninguém falou para ele: Samuel, você vai ser o nosso sacerdote, ou você vai ser o nosso profeta, ou você vai ser o nosso rei. Ninguém disse isso para ele. Deus depositou uma unção sobre a vida de Samuel e o empoderou e o capacitou para fazê-lo. E por que Samuel não perdeu a unção? Porque ele não se misturou com a porcaria de Eli e dos seus filhos. Cara, é melhor ser um menino e ouvir a voz de Deus do que ser um sacerdote cheio de conhecimento, letrado, que não consegue mais ouvir a voz do Senhor. É melhor ser simples e não entender nem que é a voz de Deus chamando, do
que ter um monte de conhecimento e não conseguir mais ouvir o Papai do Céu falando com você. Não conseguir mais ter visão, vislumbre das realidades espirituais. Porque ele tinha perdido tudo isso. Mas Samuel estava ali. Aí você fala assim: pastor, e por que eu desejaria buscar a unção? Para que a unção serve? Para que eu gostaria e queria a unção? 2 Coríntios 2, 21, coloca aqui para nós, por favor, no telão. 2 Coríntios 1, 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade, pois o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Deixa eu te explicar. Quando você se rende a Cristo, Ele disponibiliza para nós unção, está disponível. Ele disponibiliza para nós um selo que nos marca no ambiente espiritual, e Ele disponibiliza para nós o Espírito como sendo esse selo. E Ele faz de nós a sua propriedade. A unção está liberada, mas será que eu a carrego? A unção está liberada, mas será que ela está em mim? Pastor, o que a unção faria se eu realmente fosse uma pessoa ungida? Se um dia eu me sentir ungido, ou eu ver que eu estou ungido, o que a unção faz? 1 João, Lucas 16, Lucas 4,16, Nanda. Lucas 4,16. Ele foi para Nazaré, ele foi a Nazaré. Quem foi? Jesus. Foi para Nazaré, onde havia sido criado. Jesus cresceu em Nazaré. Ele não era chamado de Nazareno? Lembra a frase que disseram: vem alguma coisa boa de Nazaré? Então, Jesus foi para Nazaré, onde ele havia sido criado. No dia de sábado, ele entrou na sinagoga, como era seu costume. Jesus ia na igreja. A sinagoga era a igreja local dos judeus. Ele foi lá na igreja. E como era de seu costume, ele se levantou para ler. Pegou a Bíblia para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. A Bíblia diz que ele escolheu o livro porque não era a Bíblia inteira como a gente conhece hoje. Eram os rolos, os pergaminhos. Então, o dirigente da sinagoga pegou o rolo do profeta Isaías e entregou na mão dele. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Jesus começa a ler o trecho de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Peraí, então. Unção sem finalidade Deus não dá. Pegou? Deus nunca vai te ungir para nada. É a mesma coisa que eu pegasse um funcionário, desse um cartão de acesso das áreas restritas da empresa e ele não tivesse funcionalidade nenhuma naquelas áreas. Faz sentido? Sim ou não? Não. Ele é recepcionista, eu pego um cartão de acesso de todos os níveis, dos lugares mais internos da empresa. Faz sentido? Sim ou não? Não, claro que não. É a mesma coisa que o recepcionista pudesse entrar lá no servidor da empresa. Para quê? Se ele não entende nada de TI. Porque Deus nos daria a unção para usar a unção que Ele derrama em nós, para a gente não fazer nada com ela, só para a gente sentir que o culto foi ungido. Quem já foi num culto ungido e saiu falando que o culto estava muito ungido aquele dia? Nossa, o culto foi tão ungido hoje, ó. Recebi um cheio. Para quê? Para quê? Para
Para que o Espírito quer te tocar? Para que o Espírito vai te ungir? Para que o Espírito vai te empoderar e te capacitar? Para quê? Unção sem propósito Deus não derrama. Seria a mesma coisa de eu encher uma represa d'água para ela não alimentar ninguém, para ela não saciar a sede de ninguém. Pessoas que não estão dispostas a derramar da unção nunca vão recebê-la. Mas está disponível. Não está disponível? Aí a Bíblia diz que Jesus, o Espírito Santo, que está dentro de você, que está dentro de mim, o Espírito Santo que está dentro de nós, ungiu Jesus de Nazaré para pregar o Evangelho, as boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos que estão cativos, para trazer recuperação de vista aos que estão cegos, para colocar em liberdade os oprimidos. Deixa eu te falar, Jesus foi empoderado, foi ungido por Deus para pregar, libertar e curar. Jesus foi ungido por Deus para fazer alguma coisa. E João 17, versículo 1, ele diz assim: Pai, eu cumpri a obra que me destes a fazer. Então, Jesus foi ungido para cumprir algo específico que Deus tinha dado para ele. Para que Deus te daria unção? Para que Deus me daria unção? Se a gente não está fazendo nada. Você vai ser ungido para quê? A unção tem uma finalidade. E para proclamar o ano da graça do Senhor. Para que a gente quer ser ungido? Para que você quer o poder do Espírito Santo te ungindo? Para que eu quero? Para que você quer? Você vai usar como essa unção? Para por aqui, ela continua. Usa a bola na marca do pênalti. A unção tem que ter um propósito. A unção tem uma finalidade. Amém? Vocês estão felizes? É bom para vocês não dormir, né? Glória a Deus. Então tá. Espírito, eu peço que o Senhor nos ajude a falar sobre unção. Nos ajude a falar sobre unção. Eu oro para que tudo aquilo que a gente precisa entender sobre unção, Senhor, verdadeiramente nos seja revelado através do Senhor, porque é o Senhor quem nos unge, é o Senhor quem nos prepara. Nessa manhã, quando o Rô ministrava sobre unção, o Senhor começou a falar algumas coisas ao meu coração e o Senhor começou a dizer assim: filha, unção é como um manto, algo que vem e cobre. E o Rô disse até, não sei se agora à noite você comentou, mas ele disse que a unção é como se você fosse untado. Sabe quando você unta algo, você passa o óleo em algo e fica todo coberto pelo óleo? E ele falava isso nessa manhã e o Senhor falou para mim: a unção, filha, ela é como um manto, é como uma capa que vem e cobre alguém. E é muito interessante porque ora você pode estar com uma cobertura e ora você pode estar sem aquela cobertura, não é verdade? Então, ora eu posso pôr uma cobertura e ora eu posso tirar aquela cobertura. E é por isso que nós, infelizmente, vemos homens que um dia foram muito ungidos e agora já não estão ungidos mais. Homens que operaram muito no poder do Senhor e agora já não operam mais. Falam de um conhecimento, mas algo vazio. A unção, o poder e a presença do Senhor é nítido que já não está sobre a vida daquele homem. Então o Senhor começou a falar para mim: filha, a unção é uma cobertura, é um manto que vem. E é muito interessante que ele diz assim: a unção, ela depende muito do nosso posicionamento. Acho que por isso que eu quis que eu comentasse tanto. Porque a unção, ela depende muito do meu posicionamento. A graça, o favor de Deus, os dons do Senhor, a salvação, aquela ideia de que eu aceitei Jesus é uma mentira, é uma furada. Você não aceitou Jesus, Jesus te aceitou. Não é verdade? Foi você que aceitou Jesus. Não, você estava cego, perdido. Outra canção que diz isso. Você estava totalmente perdido no meio do pecado. Jesus, os seus olhos de amor
muito. Do versículo 1, aí eu vou ler alguns versículos só, tá? 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Elias, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o seu Senhor vai levar? Hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Eu imagino o tamanho da dor que existia no coração de Eliseu nessa situação. Então Elias lhe disse: fica aqui. Então Elias lhe disse: fica aqui. Eliseu, pois, o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, que não te deixarei ir só. E desceram então a Jericó. Bom, ele começou a fazer uma trajetória aqui, e a todo tempo parece que Elias falava: cara, eu não quero que você venha. Ele dizia: mas eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te deixo. Até que, versículo 8 diz, ele respondeu assim, não é 8 não, é antes, peraí, 8 mesmo. Então Elias tirou o manto, enrolou ele, bateu nas águas, as águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. 9, esse aqui, chegamos onde eu queria. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Uma pergunta de Elias para Eliseu: o que eu posso fazer antes que eu seja levada para longe de você? Entenda que aqui, Eliseu, todo mundo sabe disso, ele era um profeta em treinamento por Elias, não é assim? Elias tinha uma escola de profetas, ele tinha alguns profetas na qual ele treinava, e Eliseu era o cara que colou nele. E eu fico entendendo, fico imaginando, vejo pela palavra o nível de honra, o nível de reverência que Eliseu tinha a Elias. E aí Elias chega no momento onde ele sabia que o Senhor iria recolher, o Senhor já havia falado, inclusive os outros profetas, inclusive chegaram a Eliseu e disseram isso, né? Já sabia, se os profetas sabiam que Deus iria fazer algo e recolher a Elias. E aí ele pega e fala: mas eu quero fazer algo por você. E aí Eliseu responde uma frase um versículo muito conhecido por nós. Ele diz assim: faze-me de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Em algumas versões diz: me dê porção dobrada do que você tem. Disse Elias: o seu pedido é difícil. Presta atenção nisso, o seu pedido é difícil. Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. E aí o Senhor começou a falar para mim: filha, olha que interessante, é um manto. E se você continuar lendo, diz que quando os anjos vieram na carruagem de fogo, né, e ele foi levado num redemoinho, viu? Num redemoinho. E ele foi levado, diz que o manto caiu, a cobertura, o manto caiu, e Eliseu pegou
Tanto é que quando Eliseu pediu a Elias, ele disse: você me pediu algo difícil. Ele estava dizendo: para que você carregue a unção, há um lugar mais estreito, há um caminho de maior renúncia para que você viva nessa unção. Por isso ele disse: é difícil isso que você me pediu. Porque Elias sabia o tamanho do preço que ele pagava para ter aquele poder sobre ele. Entendem? E eu de verdade acredito que Deus está chamando a igreja a andar na unção, no poder. Deus está chamando a igreja a verdadeiramente representar o seu reino, que é um reino de poder. Nós não impressionamos Deus quando levantamos um aleijado, curamos um cego. Entende? Mas quando alguém encarregado da unção chega num ambiente, todo o ambiente é transformado. E isso não tem a ver com dom, isso tem a ver com empoderamento de Deus. A unção é o empoderamento de Deus, é a autorização de Deus para representá-lo como Ele é. A unção é algo que vem sobre a sua vida e que é independente dos dons. Consegue entender? Você literalmente se transforma em um agente de transformação de ambiente. Sabe aquela coisa? Você se torna alguém do qual o Espírito pode fluir e verdadeiramente, sem limites, ele faz o que ele quiser fazer, porque você é alguém que carrega a unção. E é muito interessante isso. Então, quando a gente vê isso pelos votos dos nazireus, quantos conhecem? Os nazireus, eles eram homens que eram totalmente separados, não podiam passar navalha na cabeça, não podiam comer nada fermentado, não podiam tocar em defunto, não podiam beber. Cara, era algo diferente. Eles precisavam andar em um outro nível de renúncia para terem a unção, para serem homens separados como nazireus. A unção não é a presença de Deus. E muitas vezes, como o Rodrigo disse, nós falamos: uau, esse culto foi ungido. A unção não é o arrepio que você sente. Isso é a presença do Senhor que vem, se manifesta e é muito poderosa, mas a unção é algo diferente. A unção, volto a dizer, é algo que verdadeiramente te autoriza, te libera para representar o reino do Messias no seu poder. Bom, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, nós acabamos de ler. Diz assim: ora, é Deus que nos faz, é Deus que faz que nós e vocês não, peraí gente, tô terrível hoje. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Se você pegar a raiz dessa palavra, eu não sei ler isso aqui, gente. É crios, um trem assim. Shrius, um trem assim, gente, a palavra. Mas é muito legal porque diz assim, ó, ungir, consagrando Jesus para o ofício messiânico e concedendo-lhe os poderes necessários para o seu ministério. Eu vejo dons como ferramentas. Um mecânico sem a sua ferramenta. Imagina você, Duda, trabalhando na sua oficina sem nenhuma ferramenta. É possível você exercer a sua função? Por mais que você saiba o que tem que fazer no carro, não é possível porque você não tem as ferramentas. É da mesma forma o dom na vida do cristão. Se a gente não tem a ativação dos dons, por mais que eu sei que a pessoa precise de cura, não? Por mais que eu sei que aquela pessoa precisa de uma palavra, de uma liberação, de um entendimento, não é possível. Por isso é tão importante que nós, os filhos de Deus, busquemos os dons. Mas a unção traz um diferencial sobre as nossas vidas, porque é verdadeiramente assim, o inferno treme sobre o ungido. O inferno treme sobre aquele que resolve dar um passo a mais. Sabe qual que é o nosso problema como cristão? A gente fica muito feliz de sair de um culto onde a gente teve vários arrepios e a gente acha que parou, tá nisso. A gente fica absurdamente feliz porque foi batizado com dom de língua. Puxa, isso é demais, isso é extremamente importante. Mas Jesus não se resume nisso.
pelo Senhor. E eu tenho certeza que o nosso Deus deseja fazer isso nas nossas vidas. Todas as vezes que nos falta algo, se nos falta unção, se nos falta uma ativação de dom, se nos falta, o problema está todo em nós, não está em Deus. Você consegue entender isso? Você consegue ter no seu coração feliz em saber que Deus quer te fazer o homem e a mulher mais poderoso dessa cidade? Deus quer fazer eu e você os homens e mulheres mais poderosos dessa cidade. Deus quer tocar terror no inferno através da minha vida e da sua, e não é através da dele. Você sabia disso? Sabia que Deus não quer, a ideia de Deus não é ele se manifestar para destruir as obras das trevas, é eu e você, porque é o papel da igreja. Entende? Por isso que nós, como filhos de Deus, precisamos parar de tá bom até aqui, não tá bom. Deus tem algo a mais, requer mais de você, e Deus quer te dar mais. A palavra do Senhor diz que quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Então nós precisamos entender isso. Então, não busque apenas o dom, apesar de ser algo muito importante. Busque a unção. Uma das coisas que eu tenho orado e falado para o Senhor: Senhor, eu quero a tua unção, eu quero o teu poder. Organiza toda a minha vida, organiza o meu interior, faz qualquer coisa. Você já fez esse tipo de oração? Senhor, faz qualquer coisa, faz o que o Senhor precisa fazer. Não interessa, mas me usa, me empodera, me dá aquilo que o seu reino deseja que eu tenha. Sabe o povo sem limite para Deus? Porque por muitas vezes nós, a igreja do Senhor, nós, os filhos de Deus, que diz que amamos muito ao Senhor, somos sem limites para o pecado. Nós não limitamos as nossas escolhas para o pecado. Cada vez o pecado nos chama para um buraco mais fundo e a gente vai. A gente tem uma facilidade de uma mentirinha virar um mentirão. A gente tem uma facilidade de uma intriga virar um regaço, uma contenda, uma bagunça. A gente tem facilidade de andar profundo no pecado. Por que a gente não tem facilidade para andar profundo em santidade, em conhecer a Deus? Porque nós precisamos ser um povo de muita fome, de muita sede. Assim como Elias, Eliseu. Cara, Elias tentava parar Eliseu o tempo todo. Você vai ficar aí, eu vou para Betel. Você vai ficar aí, eu vou para Gilgal. Você vai ficar aí, você vai ficar aí. Ele disse: não, eu não vou ficar, eu não largo de você. E a unção é condicional. Ele diz: olha, você até vai receber, apesar de ser difícil de você carregar isso. Não é fácil. O nível, quanto mais nós nos mostramos no reino do Espírito, mais isso requer de nós. E é isso, a igreja precisa largar de ser uma igreja frouxa. Nós precisamos de largar de sermos crentes frouxos. Frouxo. Entende? A gente fica felizinho porque lê um capítulo da Bíblia, acabou, devocional, tá bom. E a gente mais lê a Bíblia para os outros do que para nós mesmos. Você já parou para pensar que às vezes você está fazendo seu devocional só para que as pessoas saibam que você conhece Bíblia? Mas na verdade não é para que essa palavra fale com você, para que essa palavra transforme você, mude você. A unção é condicional, a unção não é de graça. A unção não é para qualquer pessoa. A unção não é pelo evangélico, pro gospel. Não, já para os filhos. Não é o gospel, não é o evangélico. Não é o que canta em Yeshua. Não é o que está falando a terceira onda, não sabe nem. Não é sobre o que eu e você fala. A unção não diz a respeito do que eu e você está falando. A unção diz a respeito de onde está o nosso coração. Qual é o meu lugar em Deus de verdade? Qual é a minha posição diante do grande eu sou? Qual é a minha posição diante do grande e incomparável Deus? Se eu
Eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não vou deixar o Senhor por nada. Eu quero o Senhor. E a unção é muito interessante. A gente vê isso. Pessoal, a gente já vai orar. Moisés e Josué. Quem sabe da história de Moisés e Josué? Diz a palavra que Moisés entrava na tenda para orar e Josué ficava na porta. O cara também não largava de Moisés. Ele não largava de Moisés. Quantos líderes Moisés tinha por perto? Quantos homens de influência Moisés tinha por perto? A unção de Moisés veio sobre quem? Sobre Josué. O cara que ele não se satisfazia em apenas ser um líder daquele povo. Ele não se satisfazia em apenas ser amigo de Moisés. Ele não se satisfazia apenas em receber as mensagens e as orientações de Moisés. Não, ele tinha um lugar em Deus e disse: Deus, eu quero estar perto do Senhor, porque eu sei que Moisés está perto do Senhor e eu não largo de Moisés. Ele buscava a presença do Senhor e andava em nível de honra. Eu vejo que há algumas exigências para a unção. E uma das principais exigências para você receber uma unção, e na maioria das vezes essa unção ela vai vir liberada por outro homem, diz sobre honra. Se nós formos estudar a palavra, vamos ver o posicionamento de Josué para com Moisés era um posicionamento de honra. O posicionamento de Eliseu para Elias era um posicionamento de honra. Então, é impressionante como a unção, ela tem algumas exigências. E é isso que você precisa buscar no Senhor. Senhor, quais são as exigências? O que o Senhor requer de mim para me fazer um homem e uma mulher ungido? Alguém envolvido no óleo. Deus está à procura de homens e mulheres que estão dispostos a andar ungidos, a andar na unção, a andar no poder. Deus está à procura de homens e mulheres que não apenas falam de coisas bonitas, não apenas têm uma mensagem bonita, mas homens que mudam o ambiente, que transformam o lugar no qual eles estão. E isso não diz sobre dom. Se você está no ambiente, seu ambiente de trabalho, você tem um dom de cura. Lógico que você vai poder orar por alguém e liberar uma cura sobre a vida daquela pessoa, mas não necessariamente você vai mudar. Mas se você é alguém que carrega a presença do Senhor, e eu digo carrega a presença do Senhor, é o empoderamento. Se você é alguém que anda na unção, quando você chega naquele lugar, todo o ambiente é diferente. Tudo se transforma, o peso do ambiente vai embora, tudo se transforma. E as pessoas vão olhar para você e dizer: tem algo de diferente em você. Eu nem sei o que é, mas há algo de diferente em você. A unção é o empoderamento de Deus para que você represente o reino do Messias, o reino de Jesus, o reino de Deus. Quantos de vocês desejam isso? É difícil. Vai exigir que você pare de fazer negociações, por menores que elas sejam. Vai exigir de você níveis maiores de renúncia. Vocês desejam viver isso no Senhor? Porque é isso que Deus deseja que você faça. Sabe, relativizar o pecado não vai dar mais. Porque se você relativiza o pecado, talvez você até vai atuar em alguns dos dons, mas não vai carregar a unção. Consegue entender? Mas a chamada do Senhor é para que você seja alguém ungido. Eu convido você a se colocar de pé agora. Vamos orar sobre isso. Revestidos, ungidos do poder e da unção do Senhor. Sobre a ótica de Deus, o que Deus deseja, sem sombra de dúvida, é que todos sejam ungidos. Mas se todos serão ungidos, depende do meu nível de resposta, depende do lugar que eu ando. Se eu ando em honra, se eu valorizo a presença do Senhor, se eu ando em honra para com meus líderes, eu honro o que aquela pessoa que está do meu lado carrega. Qual é a minha percepção a respeito da presença do Senhor? O quanto eu desejo as coisas do Senhor, tudo isso
enquadre dentro daqueles que Ele está chamando para a unção. Amém? Comece a orar e a falar com o Senhor. Comece a pedir para o Senhor: Senhor, eu vi, mediante a sua palavra, que a unção ela é condicional. Não foi para qualquer seguidor de Moisés, foi para Josué, o homem que não saía da tenda, não saía da cola de Moisés. Senhor, não foi para qualquer profeta da escola de Elias, foi para Eliseu, que não negociou em nenhum momento a unção, que buscou, Senhor, que pediu pela sua unção profética, que pediu, Senhor, pela sua unção dobrada. O quanto você tem clamado ao Senhor por unção, o quanto você tem clamado pelo poder de Deus sobre a sua vida, o quanto você tem dependido do Espírito Santo, o quanto você tem se importado em ser alguém ungido. Sabe, a chamada do Senhor é para que a gente pare de se importar tanto em ser alguém. E eu não estou dizendo para que você não estude, eu não estou dizendo para que você não trabalhe, mas talvez você olhar para as coisas que são eternas e dizer: qual é o nível de relevância que eu tenho no reino do Espírito? Pergunte para você aí agora, faça essa pergunta: qual é o nível de relevância que eu tenho no reino do Espírito? Quando eu me manifesto como filho de Deus, como o reino de Deus me vê. Quando eu me manifesto no reino de Deus, o que os demônios fazem? Será que quando eu me levanto e começo a orar e a falar com meu pai, os demônios entram em apavoro, desespero, saem correndo, eles sabem que para eles acabou, ou será que eles zombam de mim? Qual é o meu nível de relevância no reino do Espírito? Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Se você entendeu que o seu nível de relevância é nenhum, ou talvez você nunca pensou sobre isso, você precisa pensar. Porque você é mais que um esqueleto sentado nessa cadeira. Nós somos mais do que corpos mortais sentados nessa cadeira. A palavra do Senhor diz que nós estamos assentados em lugares celestiais. Sabia que você não está simplesmente sentado nesse ambiente físico? Há um lugar que você está em Deus. Há um lugar em Deus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. E assentado nas regiões celestiais, qual é o nível de influência e relevância que eu e você estamos tendo? Nós, como pessoas espirituais, precisamos pensar mais como homens espirituais. Nós, como pessoas que entendemos que somos eternos porque somos espirituais, precisamos aprender a pensar mais com as coisas espirituais. Comece a orar e a falar para o Senhor: Senhor, eu quero saber, Senhor, eu sou ungido? Senhor, eu carrego a tua unção, o teu poder, eu estou empoderado pelo teu reino, Senhor. Se não estou, Senhor, por que o que tem me faltado? Tem me faltado honra. Honra para com o Senhor, honra para com as autoridades. Senhor, o que tem me faltado entendimento a respeito de quem o Senhor é. Senhor, o que tem acontecido comigo, eu estou envolvido com o pecado. Comece a falar com o Senhor e comece a dizer para Ele: Senhor, vem organizar as coisas aqui, me ajuda, porque eu quero ser alguém ungido. Porque eu quero ser alguém que faça diferença nos ambientes no qual eu estou. Dependa do Espírito, comece a dizer ao Espírito: Espírito, me ajuda.